Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tecnologia em Curso. Eu sou Fernando Costa, host desse canal. Se você ainda não conhece o nosso podcast, eu vou te convidar a curtir esse vídeo, seguir a gente aqui no YouTube e, é claro, nos seguir nas nossas redes sociais. Tá a fim de maratonar o Tecnologia em Curso lá no Spotify? Corre lá e segue a gente. Se você é apaixonado com esporte e tecnologia, esse é o seu podcast. No episódio de hoje, nós iremos bater um papo muito bacana. A nossa convidada, ela é incrível. E eu vou deixar ela mesmo se apresentar. Seja muito bem-vinda, Mãe Pixel. Fica à vontade. Obrigado, tá? Por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda mais uma vez. Então, eu que agradeço, Fernando. É um prazer estar aqui, né? Uma mineira na capital. E sou Mãe Pixel. Na verdade, sou Tereza Rodrigues, tá? Educadora e mestra em gestão de projetos. E sou uma estudiosa do futurismo bimodal. Então, o futurismo bimodal me deu, assim, uma visão disso tudo que está acontecendo aí, né? Dessa tecnologia em curso, que a gente às vezes fica meio perdido, né? Gente, o que está acontecendo com o mundo, que tudo mudou e a gente não está entendendo. Então, o futurismo bimodal me deu essa visão para a mãe e para a educadora. Que legal, Tereza, que legal. Mas antes de entrarmos nesse assunto, que eu estou bem curioso, e eu acredito que os nossos ouvintes, né, os nossos colaboradores que seguem a gente aqui no podcast, eles querem saber um pouquinho desse projeto que você vem desenvolvendo. Mas antes, eu gostaria de entender, me conte um pouquinho sobre você. Me fale um pouco sobre a sua pessoa, Tereza. Então, quem é a Tereza? A Tereza é uma sonhadora, tá? E que resolveu em algum momento da vida, ouvindo o filho, eu me tornei uma sonhadora de sonhos de filhos. E é isso que às vezes me empolga. As pessoas falam assim, moça, você está indo a Belo Horizonte para apresentar um espaço família e tal. Eu falo, isso me move. Então, assim, sou uma estudiosa do cenário, mas acho que o sonho me move. Então, quem é a Tereza Rodrigues? Uma sonhadora que acredita que o mundo pode ser melhor, sim, se nós unirmos, né, o contexto geracional, que a gente vai falar um pouquinho aqui no podcast. O que é isso? Né? Um momento tão incrível, sabe, Fernando, em que a gente consegue trazer para dentro do contexto familiar avós, bisavós, netos e tataranetos. A geração baby boomer está aqui presente conosco, vivendo o mesmo tempo e espaço. Então, se a gente não se tornasse um grande sonhador, um grande entusiasta de tudo isso, nós vamos perder essa oportunidade. Então, é um momento realmente assim que o projeto Mãe Pixel, que a gente vai falar um pouquinho para frente, acender na sociedade um pixelzinho, né, de emoção. Vamos aproveitar toda essa analogia das gerações que estão aí nos antecederam e cultivar um carinho especial quando a gente olhar aí para os alfas, os Z, independente de onde eles estão. Nós estamos vivendo o mesmo tempo e espaço. Essa é a nossa época. Então, assim, é isso. A Tereza é uma sonhadora de que a tecnologia veio para melhorar a nossa convivência. Que bacana isso, Tereza, que bacana. E o nosso tema hoje, né, ele está ligado à sua rotina, né, às palestras, né, os cursos que você vem ministrando, que é Sou Mãe de Gamer. Mas quem não é? Conta para nós sobre esse mundo incrível do gamer. Conta para nós como que está o cenário. Fale um pouquinho para nós, por favor, Tereza. Então, Fernando, muitas vezes, quando eu for conversar, na própria família, né? Mas o seu filho está fazendo o quê em São Paulo? Jogando gamer. Nossa, mas você é mãe de gamer? Que isso? Tal. Aí eu pergunto, e você não é? Aí a pessoa, não, meu filho não, ele joga de vez em quando ali. Eu falei assim, então, sou mãe de gamer, mas quem não é? E o projeto Mãe Pixel, ele traz esse questionamento, não é provando, é abrindo um espaço para a gente refletir de que todos nós existimos hoje porque nós somos jogadores. A nossa jogabilidade humana nos trouxe desde lá da caverna, né, quando caçamos, pescamos e tal. Esses meninos só estão usando uma mídia do tempo deles. A tecnologia a favor deles. Então, essa tecnologia, essa mídia comunicacional é que muda o mundo, é que gira o mundo. Então, assim, dentro desse contexto que a gente trabalha no projeto Mãe Pixel, vindo lá ali do futurismo bimodal, a gente fala de que mudou a mídia,
né, que o McLuhan já trouxe pra gente isso aí, mudou a mídia, mudou a sociedade. Então a gente mudou quando falava, né, a gente grunhia, vamos lá, né, os grunhidos. Fomos para a caverna com a técnica do fogo e começamos a conversar. Ali mudou a sociedade, então a gente já começou a ter um formato mais cultural, intelectual. Depois a gente veio para a mídia impressa. Olha a diferença que foi tudo isso. Aí foi chegando aí, né, os rádios, televisão. Então, cada vez que a mídia muda, o nosso modo de pensar, agir e interagir muda também. Então, se a gente olhar por essa visão, nós vamos entender que essa tecnologia está em curso, né? E que a gente está fazendo um movimento junto com ela. Então, assim, para que tanto preconceito? Então, é mais ou menos por aí que a gente está tratando esse assunto. Que legal. Entendendo um pouquinho aí da sua trajetória como mãe de gamer, eu queria entender como que tudo começou, o início disso. Então, é assustador. Eu falo assim, como os pais hoje estão assustados quando vê assim, a capacidade, a habilidade, vamos dizer assim, a habilidade que os filhos têm, menino de 5, 6 anos, ele pega um celular, um computador e ele destrincha aquilo com uma habilidade tal, que o pai assusta. O avô, então, fica, meu Deus, que coisa é essa? Porque é tudo muito novo para nossa geração. Mas isto é apenas habilidade. Então, o contexto educativo do projeto Mãe Pixel faz essa chamada. Os meninos têm habilidade, mas não têm competência. E quem vai ensinar essa competência somos nós, os responsáveis por tudo isso. E é por isso que o projeto Mãe Pixel ele faz uma chamada para psicólogos, advogados, fisioterapeutas, nutricionistas, o pessoal da tecnologia, de que nós precisamos formatar um espaço educativo diferenciado para ajudar pais e educadores. Pais e educadores não vão dar conta disso sozinhos. Então, é mais ou menos isso que a gente está tratando. Então, assistir essa carreira do meu filho foi complicado para uma mãe formatada numa educação 1.0, né? Na repetição, no contexto mais... de que nós somos ali passivos, né, a aula dada e o conhecimento vindo, e aí eu olho para o meu filho falando assim, não, eu quero seguir uma carreira no digital. Que digital, menino? O que é isso? Né? Como assim? E de repente ele está ali, o propósito de vida dele era aquilo, e ele me convenceu disso. Então, o que foi diferente da Tereza com o Micael? A confiança. Então, quando você, mãe ou pai, começa a ouvir o seu filho, ele tem um sonho, mesmo que aquilo no futuro não vai dar em nada, mas escute primeiro, tenha atenção, porque às vezes faz sentido daquilo que a gente não tem. Na nossa perspectiva de educação 1.0, vamos dizer assim, a gente não enxerga que o mundo precisa mudar. Então foi assustador, Fernando, foi assustador quando aquele menino me apresentou isso como uma opção de vida. Então eu sei que muitos pais hoje estão vivenciando isto. Não apenas na carreira de pro player. A sua profissão hoje dentro da tecnologia é assustador. Se você conversar isso com seu avô e tal, ele fala assim, o que é isso? Mas como você vai viver de podcast? Entendeu? Então, assim, pra gente formatar isso, nós que somos aqui da geração baby boomer, é muito complicado. Então, assim, o que a gente precisa conciliar? Eu e Micael, a gente conversou sobre. Tá bom. Vai lá, é o que você está buscando, mas em contrapartida, o que você acredita que um filho de uma educadora pode... quais são as suas possibilidades dentro desse cenário? Você sabe que é tudo muito caro. E, Fernanda, assim, eu gosto de contar isso até para os meninos, porque eles ficam, às vezes, encantados, né? Que sorte desse micão, né? Não. Eu fui a mãe que arrancou a tomada, eu fui a mãe que deixou de pagar a internet para que ele saísse disto, eu fui uma mãe que levou ele lá no psicólogo para minha vida. Fala com ele que isso não é legal. E o psicólogo olhava e falava assim, eu tô com um lá em casa, nesse mesmo formato. Então, eu tratei isso tudo, mas a postura dele, o propósito dele, aquilo que ele me mostrava era tão eficaz, ele foi tão eficiente, ele acabou me convencendo. E assim, eu falo isso hoje com os jovens, converse. Se seu pai não está te entendendo, diminui o nível de fala na linguagem dele, aprende. Então assim, eu sempre chamo lá no projeto Mãe Pixel, o Mãe Pixel ele vem com essa linha, ser um decodificador geracional. A gente ouve os pais, ouve os gamers,
houve essa geração digital e tenta misturar isso aqui e trazer um tratado de diálogo aqui. Entenda o que seu filho está sentindo. Entenda a dor do seu pai que não entende, da sua mãe que não entende. Então você precisa sentar e conversar. Então o diálogo é o caminho. E foi por aí. Entendeu? Então o Micael foi aquele cara que ele optou. Mãe, então tá bom. Duas calças jeans tá bom pra mim, mas me dá um mouse melhor. E a gente negociava. Olha, não vai dar. O teclado é caro, tal. Olha, então dispensamos a ajudante lá, que a gente tinha uma faxineira, e você vai ajudar? Vamos. Então, assim, a gente tinha até meia-noite, era o horário que ele tinha que ter a pôr a roupa lá no varal e a cozinha tá arrumada pra me ajudar também. Então, assim, a gente foi em contrapartida. Então, assim, eu falo hoje dessa disponibilidade. Micael foi disponível naquilo que ele queria. Então ele falou assim, em troca disso eu faço isso. E foi dando certo, entendeu? Como não confiar? Ele foi me provando isto, entendeu? Então assim, até hoje, Fernanda, as pessoas falam assim, gente, como que você deixou seu filho com 17 anos sair? Eu tô falando assim, esse filho com 17 anos, ele saiu com um propósito de vida. Né? Ele saiu com um propósito de vida. E assim, moça, parou de estudar. Então assim, né? Parou de estudar, não está trabalhando. Eu falo assim, estuda e trabalha muito. Meu filho é hoje um cidadão global. Ele fala fluentemente o inglês, sem nunca eu ter podido pagar um curso para ele. Ele consegue estar em qualquer país dentro daquele contexto cultural e estuda antes de chegar até lá para entender como é a cultura daquele lugar. Então, isso é conhecimento. E fora tudo isso, o meu filho, ele passou na universidade fazendo psicologia. Eu falei, gente, como assim você é game e vai fazer psicologia? Ele passou e tal, e a gente fez uma opção. Eu dei para ele 3 anos, para ele seguir a carreira e fechar a matrícula dele lá, senão ele voltaria, se ele não desse certo, ele teria esse tempo para ir errar e tal. Então, eu falo isso com os pais hoje. Deixa o seu filho errar. Ele tem tempo enquanto ele está jovem. Então, por que com 17 anos? Porque com 17 anos, imagina, Fernando, com 3 anos ele ia, daí tá com 20 e poucos anos, e voltava, fazia a universidade dele. Pronto, não é tempo perdido quando você pode viver seu sonho. Eu acredito que não é um tempo perdido. E ele foi lá, experimentou, deu certo, hoje se mantém. E assim, mas quando eu olho para trás eu vejo, não foi algo assim, oba, vamos. Não é assim. Então eu sei que para cada estrutura familiar é diferente. E foi nesse contexto que começa a surgir. Às vezes os times me procuravam, olha, ajuda a convencer o pai do fulano, lá do Nordeste, para deixar o filho vir até aqui. Eu falava assim, eu posso até conversar, mas é uma grande responsabilidade. Porque eu sei os valores que eu tracei para o Micael e qual é o nosso projeto de vida enquanto família. Propósito. Mas é um propósito. O que essa família tem de valores? O quanto você confia que seu filho vai até para São Paulo e vai vivenciar realmente essa carreira? Então, isso precisa ser tratado na família. Então, sozinho é complicado. E o projeto foi crescendo nesse contexto de ajudar essas famílias, nesse trânsito mesmo, de deixar os filhos seguir a carreira no digital, uma delas pro players, mas teve muitas famílias no contexto de ser um design, que o pai não acreditava, o menino ficava frustrado, fica fazendo esses rabiscos, esses desenhos. As famílias não entendiam e não entendem ainda, entendeu? Não entendem. E assim, o projeto, ele pretende ser esse ponto luminoso na cabeça dessas famílias, por isso que é Pixel, entendeu? Eu quero conhecer esse projeto Pixel, mas antes, Tereza. Vamos lá. Por que Mãe Pixel? Então vamos lá, por que Mãe Pixel? Então, a ideia não foi assim, vamos ali, vamos fazer um projeto Mãe Pixel, não. Tudo começou exatamente eu sempre trabalhei, sou educadora, trabalhava nas escolas e fui trabalhar em algumas escolas de tempo integral, né? A gente tinha ali as possibilidades de trabalhar eletivas e tal. E eu fui entendendo, sabe, que os alunos, eles conheciam mais da rotina, não do Micael, meu filho, mas do Micão, mais do que eu. Eles falaram, professor, ontem eu estava streamando, eu tô sentindo, que streamando? Eu não entendia mesmo. Que streamando? Ficar solto, ficou até tal hora, fez isso, agora ele foi no Rio, fez isso. Eu falei assim,
o quanto vocês conhecem do meu filho? Nossa, a gente tá seguindo e tal. E aí, a própria escola, por eu ser uma mãe de game, eles falaram assim, essa mulher é uma educadora tecnológica. Eles começaram a imaginar isso. E toda, por exemplo, rádio, televisão, ali na Grande Vitória, eles me chamavam a mãe tecnológica, porque é a mãe do gamer, né? Não sabia eles que eu era lá uma semi-analfabeta digital. Então ali só... Não, mas eu ia. E comecei a ir a algumas palestras. E um dia, voltando de uma dessas palestras, um grupo de garotos me chamou perguntando se eu queria ser madrinha de uma eletiva de games. Eu falei, sim, posso. Vamos ver o que vocês estão querendo. Claro que escola pública, você sabe que não tem muita... E no meio disso tudo, numa conversa, um menino me disse exatamente essa frase. Professora, você foi um ponto luminoso na cabeça do meu pai, na conversa, na reunião ontem de pais. Olha, e que meu bacana pai isso, foi hein? Até uma palestra que você estava participando, aí falou aonde, de uma outra escola. Meu pai é professor lá, e ele te ouvindo, ele sentou para entender o que era... Esse universo, o universo que eu gostava de fazer, que é desenhar e ser um design. O sonho dele era isso. E o pai não sentava, achava que ele era uma perda de tempo, fica ali no computador e tal. Então, quando eu voltei para casa com aquela resposta, gente, eu estou ser um ponto luminoso. Aí eu imaginei isso. Por que não ser uma mãe pixel, um pontinho luminoso? Porque é o que eu digo hoje, é o nosso lema. Um ponto luminoso, um pixelzinho, é apenas... Não, um pixel é apenas um ponto luminoso. Mas a gente sabe que se unir vários pixels, a gente pode sim mudar a imagem desse cenário, a imagem negativa da tecnologia, a imagem negativa até dos esportes eletrônicos. Que, no final das contas, no projeto, a gente mistura tudo isso, sabe, Fernanda? As pessoas querem tirar, assim, aqui é esportes. Não é verdade. O que mudou, eu volto lá, foi a mídia comunicacional. Nós estamos vivendo uma era digital. Todos nós precisamos pensar, agir e interagir diferente, querendo ou não, migrantes ou nativos. Então, por que não começar a repensar um processo educativo para todos nós, os analógicos e digitais, no mesmo processo, para a gente viver melhor, para a gente entender tudo isso. Então, assim, tem vários vieses, tudo isso aí. Então, ser um mãe pixel para mim hoje é isso aí. É convidar mais pessoas para que cada um desses pixelzinhos em cada área, advocacia, tecnologia, filosofia, dentro do projeto tem um filósofo gamer que nos ajuda a entender, tem um sociólogo que vai nos falando, olha, mudou mesmo aqui, mudou ali. Então, assim, a gente trazer todas essas inteligências coletivas e a gente formatar realmente assim, um espaço onde o cognitivo, o emocional e o físico seja tratado e cuidado. Porque não tem que mudar só para os meninos, tem que mudar para o Fernando, que está aqui o tempo todo na frente do microfone e tem que ter a postura dele, depois agora não, vou desligar tudo, vou cuidar lá da minha filha. Então, a gente tem que aprender isso, é uma aprendizagem. Então, o projeto traz esse contexto, entendeu? De repensar o nosso processo educativo geral, para que a gente conviva bem nesse espaço. Que legal, que legal. Você mencionou aí, né? Falou aí um pouco do projeto Mãe Pixel e falou das palestras também. Você que roda aí todo o Brasil, né para palestrar, conta para nós sobre essa experiência de conhecer os lugares e, é claro, falar sobre esse projeto. Conta um pouquinho para nós, Tereza. Então, uma das experiências que foi bem bacana no interior de Minas, em Carangola. Uma escola centenária, dirigida por uma diretora, uma freira de quase 90 anos. Ela tinha 60 anos como diretora da escola. Quando ela conheceu o projeto Mãe Pixel numa palestra, ela ficou encantada com tudo aquilo. E eu lembro ela falando assim, Tereza, como é bom a gente aprender a aprender, a gente se dispor a aprender. Então, assim, essa escola foi uma experiência, assim, inédita, porque, assim, a gente olhar para aquela senhora estudiosa, querendo aprender mais, e ela falou assim, qual a proposta você nos faz para trazer tudo isso para dentro dessa escola e tal? Aí eu convidei na época a Luana, Pedro Vicello, que era um psicólogo, e a Bianca esteve conosco também como, né, no contexto de educação, e a gente foi conversar com esses professores.
Os professores primeiro estavam lá tudo... não quero nem saber, porque tal, a gente está falando de coisa, vem essas meninas falando de esporte eletrônico, falando de joguinhos na escola e não sei o quê. E, na verdade, a gente foi mostrar para eles que não. De que a intelectualidade dos professores se transformaria num produto para o futuro, formatado em formato diferenciado. Porque o nosso saber analógico, né, eu converso muito isso com eles, o nosso saber analógico é o que formata até o ChatGPT, por exemplo, hoje. O ChatGPT não é nada assim, eu devolvo ali uma tecnologia, uma inteligência. Não existe uma inteligência artificial. A inteligência só existe em seres humanos, em seres vivos. Né? Então, o que que nós temos ali são conhecimentos, né? Antes a gente ia nas Barças, então a Barça está sendo reproduzida dentro do chat e tudo, né? Tanto que o chat não é uma coisa do futuro, é do passado e presente. Então tudo que tem hoje no ChatGPT você só consegue pesquisar coisas que aconteceu até semana passada, por exemplo, ou o mês passado. Coisas que virão, isso é impossível. Então, o que tem ali dentro dessa tecnologia? Foi isso que a gente foi conversando. Então, todo o conhecimento que os professores têm, eles estão formatando. Então, assim, se a gente quer que esses nossos jovens tenham conhecimentos realmente com bastante valores, somos nós que vamos ter que influenciar essas tecnologias para que elas realmente venham sendo carregadas por essa inteligência de cada um de nós. Não estou falando só de professores, né? De todos nós. Para que quando o menino pesquisar, ele vai encontrar ali, como nós encontramos nas Barças e outras enciclopédias, conhecimentos que vão enriquecê-los intelectualmente e emocionalmente. Então, foi o que a gente conversou nessa escola. Vocês estão sendo preparados agora para formatar essas novas inteligências no tipo chat para que os nossos jovens se encontrem e não se percam no digital. Então, somos nós que estamos construindo tudo isso. Então, esse legado, né, a gente chama isso aí para esse legado. Então, em cada palestra, a gente vai trazendo esse contexto. Então, assim, depende do espaço. Então, eu estou contando um pouquinho desse de Carangola, porque, assim, foi excelente. Encontraram uma escola de 100 anos, né, ali, eles estavam comemorando na época, tradicional. Então, assim, um lugar bem pequenininho de Minas, não é um lugar, né, e as pessoas nos receberam primeiro, assim, aquela... E depois, resistência, né, que é normal. E depois a gente, quando começamos a conversar, né, e a menininha de 6 anos, não, porque aqui os pais são todos tradicionais, isso não existe, que a gente nem joga. Aí a menina levanta e fala assim, a gente perguntando, primeiro a gente fez com os professores, depois com os pais e um pouquinho com os meninos, de todas as séries. Aí essa menina virou e falou assim, eu jogo Minecraft e eu aprendo biomas. A professora, como assim? Mas nem é um conteúdo nosso? Não, mas eu já sei sobre biomas. E levantou ali e deu uma aula de biomas que ela aprendeu no Minecraft. Aí a professora... Eu falei assim, estão entendendo o que está acontecendo? Então, assim, é essa percepção. Os meninos maiores, Fernando, a gente fez uma oficina com eles. Falei assim, vocês vão escrever uma linguagem toda do digital, no contexto gamers, e vão falar aqui na frente, vamos ver se os professores conseguem traduzir a linguagem gamer. E foi muito excelente. Os professores riam muito. Por que vocês estão falando? Entendeu? A gente fala assim, os garotos falam um novo inglês, né? Como diz a música lá. Um novo dialeto. Entendeu? Então a gente trabalhou com eles o português. Português! A gente tem ali um livretinho de português com tradução. Eu falei, vamos construir? Que vocês levam para casa, quando o pai perguntar, que vocês falam assim, ó, tá aqui. Tá aqui o dicionário. Tem o dicionário. Então, assim, é um outro projeto, é um subprojeto do projeto Mãe Pix. Trazer realmente essas ferramentas para que os pais consigam dialogar com os filhos, não se afastar. Então, assim, essas palestras, dependendo de cada espaço que você vai enxergando que tem, assim, acaba o projeto Mãe Pix se tornando, assim, um polvo. Dá pra gente trabalhar um monte de frente. Então, não dá para fazer sozinho. Então, às vezes, assim, a Tereza fica aqui e tal, com um centro, né, do próprio projeto, pela minha experiência como educadora e por acreditar numa carreira real no digital. Mas, enfim, eu não consigo fazer isso sozinho. Então, a gente volta lá, né? Um pixelzinho é um pixelzinho, um pontinho luminoso.
Mas a gente precisa de muito mais gente para não deixar esse projeto se perder e se encontrar. Que legal isso, que legal isso. Eu queria saber um pouquinho de você, Tereza, o mercado de esportes. Hoje ele é um mercado hoje valorizado, eu falo tanto financeiro quanto social. Qual que seria a sua visão quanto a isso? Até mesmo, né, para as mães, né, os familiares que estão observando ali os seus filhos, né, caminhando, né, para esses projetos, essas novas profissões, né? Como que você enxerga? É um mercado valorizado? Tanto pro lado financeiro, lado social? Qual que seria a sua visão quanto a isso? Então vamos lá, por parte. Por exemplo, às vezes as pessoas confundem um pouquinho, né, o profissional, o pro player. A gente sabe que existem poucos times. Então, quando a gente começa a fazer construir uma mentoria específica com jovem e adolescente, a gente traz para eles: qual é o seu sonho? Aí ele diz assim: eu quero ser um profissional do games. Então tá, você quer ser um pro player. Qual a possibilidade de você ser um profissional do player? Ah, tá. Então vamos fazer pesquisa, gente. Quantos times tem? O quanto você tem que ser bom para você chegar nesse contexto aí? Aí você começa a fazer o próprio jovem refletir. E o quanto você acredita que tudo isso que você aprende, por exemplo, jogando LOL ou CS, seja qual, pode te dar uma habilidade para outras carreiras. Porque então, aí você começa a não frustrar o jovem. Mesmo que você acredita, porque aquilo que eu falei, eu sou a mãe de gamer, mas quem não é? Todos nós trabalhamos a nossa jogabilidade. Então o pai não precisa preocupar. Se o filho está ali jogando, pode ser que aquele jogo, o LOL, por exemplo, vai dar a ele uma estratégia tal que pode ser o médico do futuro. Os médicos hoje já fazem cirurgia à distância. E eu acredito que daqui a uns 5 a 6 anos, a maioria dos médicos que não forem gamers, entendeu? Eles não vão ter mercado de trabalho para eles. Porque, assim, a tecnologia realmente ela tá aí para mudar todas as profissões. Então, assim, vai acabar as profissões? Não. A gente tá dizendo que o esporte eletrônico, ele abre possibilidades. Abre possibilidades. Porque se a gente tratar só os esportes eletrônicos, olha quantas pessoas estão envolvidas para que uma final de um CBLOL aconteça. Então, é o câmera, é o advogado que está ali ajudando, é o cara que treina, é o psicólogo que dá apoio, é o outro psicólogo que faz um outro formato, é o educador físico que tem que preparar, é o fisioterapeuta. Olha quantas questões estão envolvidas nos esportes eletrônicos. Então, quando o filho fala assim, eu quero trabalhar com esportes eletrônicos, sim, é uma carreira crescente. Entendeu? Agora, filhos, adolescentes, você está disposto a enfrentar, porque vai ter muita concorrência ali. Mas você também está entendendo, porque assim, para não criar, a gente não pode deixar eles decepcionar. Vocês estão entendendo? Se você não conseguir isto, você pode conseguir aquilo. Então, assim, tem mais ou menos uns 2 meses que a gente conversou com um rapaz que a briga na família era isso, lá do Nordeste. A briga era essa: eu quero ser tal. E hoje ele está trabalhando dentro do Hospital do Câncer. E ele falou assim: Tereza, tem razão. E tudo aquilo que eu aprendi, eu já cresci assim minha carreira aqui dentro por causa da logística do games. Então o cara, como é que você consegue pensar tão rápido assim? Ele falou: estou trabalhando com logística dentro do Hospital do Câncer e eu consigo atender com essa minha habilidade de game. Então ele falou assim: realmente você tinha razão. Eu falei: você não está perdendo tempo. Então, quando os pais entenderem isso, que o filho não está perdendo tempo, ele está desenvolvendo habilidades e que a escola e a família precisam estar preparados para ajudá-los na competência disso. Então, não tem um mercado crescente? Porque você tem um mercado crescente. Não especificamente os esportes eletrônicos em si. O esportes eletrônicos é a pontinha do iceberg. Nós temos um monte, algo grandioso, um mar de possibilidades, de possibilidades. E que às vezes a gente não está enxergando. Então, assim, nós trabalhamos hoje, Fernando, dentro do projeto Mãe Pix, com jogabilidade humana. Aquilo que eu falei lá no início. Nós só existimos porque nós jogamos. Quando você está cozinhando, é um jogo, não é? É ali, é o que você está preparando, o que tal, não deu certo. Ai, meu Deus, tomate esse mês está caro, vamos adaptar. Então, tudo isso é jogo. Então, assim, os esportes eletrônicos, eu vi o Thiago Leifert falando sobre isso. Hoje, a minha
os programas que eu faço, o repórter que eu me tornei, eu tenho certeza que a base de conhecimento foi as habilidades que eu aprendi com os games que eu joguei. Então, assim, não tem como a gente continuar aí trazendo tamanhos preconceitos como a gente está trazendo para a sociedade em relação a isso, tá? Porque muitas vezes eu falo assim, eu me coloco, nós educadores, nós pais, a gente ainda está assim, enraigado daquela coisa, da visão do vício dos jogos, em relação ao baralho, que o pai, o avô, entendeu? A gente tem vivido muito isso. Teve uma palestra que eu fui participar e durante a palestra, tinha um campeonatozinho. E aí, no final, o pai falou assim, Mãe Pix, eu quero conversar com você. Aí tal, ele falou assim, nós estamos aqui escondidos. Não filma, não. Nós estamos aqui escondidos, eu e meu filho. Por quê? Ele quer participar de tudo isso. Aí eu saí do meu trabalho, encontrei com ele, a mãe dele não sabe que ele está aqui, porque o avô era um viciado, encarteado, perdeu alguma herança da família e tal. Então a mãe assimilava aquilo como, entendeu? Então assim, aí ela vai proibindo, o menino só quer se divertir, então eu tô aqui com ele, eu queria saber, eu falei, vamos lá, vamos levar um livro, vou te mostrar como é que, vamos conversar um pouquinho, e às vezes a gente tem tratado isso com famílias, fazendo mentorias e tal, e a gente tem aberto realmente, assim, mostrando que quando a gente vai para as mentorias, normalmente está lá o Fernando fazendo um podcast, a gente mostra, tá vendo? Aqui o Fernando estudou, porque o que passa pela cabeça da mãe? Que o menino vai ficar ali, vai perder tempo, não vai estar estudando, não vai fazer nada na escola. Às vezes acontece que o menino se perde ali, mas não é por causa dos games. É porque algum contexto emocional que o menino está trazendo ali. Tanto que isso não é a primeira vez, tá vendo lá na carta do avô? Então, assim, será que esse avô era um problema emocional? A gente sabe disso, os psicólogos nos ajudam a trazer essa discussão. E aí a gente continua a chamar a atenção, né? De que a gente precisa ouvir mais. E não trazer também para esses garotos a ilusão de que todos vão chegar no cenário profissional e que vão estar. Mas ele pode ser um profissional com as mesmas habilidades de um player e se dar bem. Em outras áreas, entendeu? Então, assim, às vezes eu faço alguns questionamentos que, né, a gente até conversou antes, mas assim, eu faço alguns questionamentos em relação até a projetos sociais, agora você falou, né, o contexto social, projetos sociais que são bacanas, vão ali, levam alguns computadores até as comunidades e deixa os meninos ter acesso àquilo ali, porque muitas vezes estão falando da gente não deixar os meninos ter excesso de tela e tal. A gente está falando de excesso de tela, mas a gente às vezes não está enxergando que nós estamos precisando de acesso à tecnologia, que nem todos os jovens adolescentes têm tecnologia como as pessoas imaginam que tenham. Mas ao mesmo tempo, quando você vai numa comunidade, apresenta para o menino aquelas possibilidades, sem garantir para ele, né, uma reflexão de, olha aqui, você está aqui, o computador é bacana, tem esse mouse bacana, isso aqui nós estamos desenvolvendo habilidade não para você se tornar um pro player, mas para você se tornar um profissional do futuro. Um ser humano melhor. Um ser humano melhor, né? Você enxergar a tecnologia como algo positivo e voltar para casa melhor. Entendeu? Então, no projeto Mãe Pix, eu fui conversar com outros projetos, Afro Games e tal, a gente conversa lá com os educadores, eu coloquei para eles, antes de vocês fomentarem tudo isso aqui, você conhece a família desses meninos? Já foram até lá? Já foi até a escola? Porque muitas vezes a gente apresenta esse espaço magnífico, o menino tem um lugar de sentar para comer em casa. Aí ele começa a achar a família uma porcaria, e aquilo ali para eles é o mundo, porque traz para ele uma ilusão. Então, é isso que você falou. Se a gente não abraçar esse contexto social de verdade, né, com uma preocupação mesmo de, tá vendo isso aqui é uma possibilidade. Aquilo ali que sua família faz é o máximo que ela faz para você. Te levando para a escola, dando aquela comida naquela mesa que não é tão bacana como a gente tem aqui no estúdio e tal. Mas, se você passar aqui conosco, você vai ter valores, uma formação tal que sim, você vai poder, quem sabe, ajudar a sua família a sair de onde ela está hoje, né? E é o que muitos meninos acabam fazendo.
realmente assim, sonhando dar uma vida melhor para os pais a partir ou dos esportes eletrônicos, da tecnologia, design. Então, assim, é incrível quando a gente conversa com esses meninos. Eles sonham muito. E muitas vezes as pessoas pensam que são assim, então ali, viajante. Não. Tem cada garoto, cada fala que você, assim, chega a se emocionar realmente, entendeu? Porque você vê assim, meu pai não entende, minha mãe não entende. Entendeu? O que é o que eu estou buscando, né? Minha perspectiva de vida, porque não está ouvindo. Falou que é tecnologia, o pai já acha que não é legal. Por quê? Todos nós, né, pais e educadores, nós estamos preparados para filhos advogados, médicos e tal, engenheiros e tal, e sem entender que a gente já está vivendo uma revolução, né? Que mesmo os médicos, engenheiros e tal, serão gamers e vão atuar com essas habilidades, com essas estratégias dos gamers. Então, assim, querendo ou não, todos nós somos jogadores. Nossa, Tereza, que legal, que papo incrível. Gostei muito dessa sua fala, né, onde você consegue mostrar ali para as famílias, para os adolescentes que querem trilhar esse caminho, e que é possível desenvolver habilidades, que é possível você talvez se tornar assim um player, ou talvez, né, evoluir em outras áreas. Que legal isso, gostei muito dessa sua reflexão, muito dessa sua fala. E pegando já um gancho nessa sua última palavra que você disse, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para essa galera aí que está querendo ser um atleta profissional, os familiares, né? É muito importante nós falarmos aí para os papais, para as mães, né? Para os tios, avós. Eu queria que você deixasse uma mensagem, porém, eu gostaria que você olhasse aqui para essa câmera aqui e já deixasse uma mensagem muito bacana aí para essa garotada, para os papais, mamães. Fique à vontade exatamente para essa câmera aqui, tá? Então, o que a gente pode pensar? Vamos começar. A gente podia estar hoje comemorando. Então, assim, eu gosto muito de trazer essa reflexão. Pela primeira vez na história da humanidade, nós conseguimos unir as gerações, né? Vamos colocar aqui, já que as pessoas gostam de dividir tudo isso, né? Os migrantes, baby boomers, os X, Y, Z e os alfas chegando aí para fazer a diferença. Pela primeira vez, e justamente tudo isso acontece porque nós evoluímos tecnologicamente. A tecnologia evoluiu de tal formato que os nossos avós, com 70, 80 anos, são lúcidos, saudáveis. E o que não acontecia antes, uma pessoa de 40, 60 anos, há poucos anos atrás, já era um vovozinho que não estava ali no canto da casa e tal. Hoje não. Então, assim, se a gente tem a possibilidade dessa riqueza toda, intelectual, emocional, por que nós estamos perdendo tempo discutindo que os esportes eletrônicos não é legal, que o digital vem tal, que temos que proibir o celular na escola porque isso vai resgatar os meninos nas leituras. Então, assim, vamos repensar tudo isso como pais, educadores, o que a escola precisa se preparar para se tornar trazer uma educação 2.0 de qualidade, onde os jovens adolescentes possam opinar e trazer o que realmente eles estão buscando, do que a gente ficar assim pautado aí em tantos preconceitos, né? Em tantas amarras. Então, assim, o projeto propõe isso hoje, assim, vamos dialogar, vamos conversar. Eu acho que se a gente começar a abrir espaços aqui, né, como você está fazendo, de trazer jovens aqui, deixa eles falarem e na escola também, deixa eles pontuarem. Você não quer esse tipo de escola, não quer esse tipo de aula. O que vocês querem? Eu tenho certeza que vocês vão surpreender e muito com os filhos e com os estudantes. Porque, assim, eu me encanto dentro desse projeto quando eu me abro emocionalmente, eu me disponho a ouvir. Então, assim, a escuta ativa, sabe aquela coisa assim de olhar no olho, ouvir seu filho de verdade. Entendeu? O que é diferente. Às vezes você está escutando, mas não está ouvindo. Então, ouvir o tempo todo. Esse é o mais importante. Nossa, Tereza, que legal, que bacana. Obrigado por essa mensagem. E assim, já chegando aqui nos finalmente, perspectivas, planos futuros. Queria ouvir de você, para a gente fechar esse episódio aqui
Literalmente com chave de ouro. Então, o projeto, como eu disse a você, ele tem vários subprojetos. Então, assim, o que a gente acredita hoje é cada vez mais a gente estar junto com a escola, estar junto com a sociedade como um todo e trazer realmente uma reflexão para que todos os profissionais, os adultos dessa nova era, somos nós os responsáveis por essa educação. Nós não estamos falando no contexto educacional, nós estamos falando do processo educativo. A família não vai dar conta de tanta mudança, porque nós não estamos preparados como pais para tanta, né? A gente pensa, não é uma marola, é um tsunami de tecnologias. Então, se a escola e a família não for apoiada por essa coletividade intelectual de psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, todos esses professores de filosofia, né, a gente conversou aqui, e os próprios, e as pessoas também da tecnologia. A gente precisa formatar um solo seguro, um lugar seguro e formar realmente assim, uma rede interprofissional para assegurar essa cidadania digital. Então, a gente está falando disso com muita veemência. Nós precisamos de mais profissionais, mais pixels, dispostos a trazer a sua intelectualidade, seu saber, porque quanto mais eu fico, cada um se posicionando, o psicólogo está aqui no consultório, o outro está ali, a gente não vai conseguir salvar, vamos dizer assim, resgatar esses meninos para deixar um legado. Então, se a gente quer deixar um legado, a gente tem que unir. A gente fala muito do interprofissionalismo, o meu conhecimento com o seu conhecimento, aí vai se tornar o nosso, e esse nosso pode ser assim, uma rede de interprofissional assegurando que pais, educadores estejam mais tranquilos com o processo educativo dessa geração. Então, assim, a gente está aqui abrindo espaço para que outras empresas venham, nos ajudem, investir mesmo no projeto, porque o projeto se autossustenta ainda, a gente não tem essa visibilidade, até porque eu acho que é tanta novidade, né? Tá todo mundo assustado. Mas eu acredito assim, que a gente unir força, a gente vai fazer a diferença, sim. Que legal, Tereza, que legal. Já queria te agradecer mais uma vez. Imagina. Que bate-papo incrível. Eu consigo ver amor. Consigo ver brilho nos seus olhos quando você fala desse projeto. E eu confesso, eu já estava ansioso para trazer você aqui. E quando surgiu essa oportunidade, queria te agradecer. O podcast te agradece. E eu vou deixar aqui os seus contatos aqui na descrição desse vídeo. Exatamente para o pessoal conhecer mais sobre o projeto Mãe Pixel. Sobre o que você vem desenvolvendo. E que legal, muito bonito mesmo. E mais uma vez, obrigado, o podcast te agradece e faça aí suas considerações para encerrarmos então, assim, esse momento maravilhoso nosso aqui. Eu que agradeço a oportunidade, a gente precisa disso, né, ser ouvida, porque a dificuldade assim das pessoas nos ouvirem, como eu disse, a gente está indo para esses cantinhos de escolas no interior, eles já estão nos ouvindo até mais, às vezes, né, do que na grande capital, porque as pessoas já acham que é autossuficiente. Então, assim, a gente é um pontinho luminoso ainda, a gente é um pixelzinho, mas a gente precisa realmente de espaços como esse. E assim, eu tô achando assim incrível até o título, tá? Tecnologia em curso. Então, a gente entender que é um processo. Esse curso significa, né, até a questão do rio mesmo, né? Nós vamos ali transbordando, e cada vez que você vai passando por aí, a gente sabe que é outro rio, outra inovação. Então, a tecnologia está em curso. Então, nós precisamos caminhar junto. Estagnar, retrocesso, isso aí é perda de tempo. Então, vamos continuar em curso e entender que a gente precisa ser essa base, deixar um legado para essa geração importante. Nós, por mais que a gente não conheça tudo isso que vocês estão vivendo, a gente está aqui com vocês. Então, eu acho que é isso que os jovens precisam estar ouvindo de nós. Que legal. Então, que legal. Eu só agradeço. Eu que te agradeço. E é isso aí, pessoal. Nós vamos deixar aqui os contatos, as redes sociais da Tereza, Mãe Pixel, para você poder ir lá, conferir e, é claro, compartilhar e curtir o trabalho maravilhoso que ela está desenvolvendo. E o nosso episódio, ele termina por aqui. E se você ainda não curtiu esse vídeo, eu vou pedir, curte esse vídeo, segue a gente nas nossas redes sociais e até o próximo vídeo. Valeu!
Bye.